E gravando. Esse vídeo é uma prova que o comece sem estar pronto é mais interessante do que você estudar amplamente aquilo antes de começar. Você nunca vai estar pronto. Você nunca acha que você está pronto o suficiente para encarar aquilo. Então, é na arena que o gladiador pede conselhos, né? Acho que essa é uma frase conhecida e eu ouvi através do Bruno Perini, mas é muito verdade. Então, uma das perspectivas que eu tenho em relação a isso é a seguinte: enquanto você pensa e se prepara para a vida, né, você está pensando, se preparando sob a perspectiva de alguém que não faz aquilo. Então, imagina, alguém que não vive, né? Alguém que passa o dia todo dentro de casa, ele não vive. Se ele tiver que olhar o pôr do sol e pensar sobre o pôr do sol e deduzir o que é o pôr do sol e como as pessoas se sentem vendo o pôr do sol, entende que não faz muito sentido, porque ele está fazendo isso da perspectiva de alguém que não vê o pôr do sol, de alguém que não vive o pôr do sol, não sente o pôr do sol. Um exemplo bobo, mas eu me vi em muitos momentos pensando na vida sob a perspectiva de alguém que não vive, que deixa de viver para pensar. Então, faz muito sentido, porque suas dúvidas só vão surgir ao longo do caminho. Não adianta você querer antecipar muito elas. E você pode se preparar o quanto você quiser. Você pode comprar cursos, você pode estudar, você pode comprar os melhores equipamentos, mas seria muito melhor se você tivesse começado antes, independente de como foi. Igual a questão do investir, né? Você acha que você vai investir quando você tiver muito dinheiro, e aí você chega lá algum dia, talvez você chegue, não sei, e você não tem o hábito de investir. Então eu acho que tá na construção do hábito antes de estar pronto, antes daquilo ser bom. Então, isso aqui, como eu já falei no vídeo anterior, né? Sou eu vencendo a procrastinação, sou eu vencendo a primeira barreira do fazer. E se existe uma forma de eu ficar bom nisso aqui, que é essa produção de conteúdo, a gravação de vídeo, a forma é fazendo. A forma é exatamente essa que eu tô fazendo aqui. Então não adianta me preparar. Pô, eu até tenho uma câmera, que é uma Canon 70D, e eu tenho um microfone de lapela. E há quanto tempo que eu tenho essas coisas e eu nunca fiz nada? Então, hoje a minha máxima é essa. Começa aí com o que você tem e da maneira que for. Essa é a maneira mais conveniente para mim. Tem uma webcam aqui, tem um microfone aqui. E eu tô gravando da maneira que dá. Eu acho que isso é muito mais importante do que você se apegar muito aos detalhes, né? Eu sempre fui muito perfeccionista, então se não for para entregar perfeitamente, eu prefiro nem entregar. Isso me privou de várias coisas. Então atualmente eu tô mais nessa vibe de entrega como tiver. E aí você vai melhorando, aprende com os erros de algo que foi feito, não com erros que você antecipou que poderiam acontecer e muitas vezes não aconteceram, né? Tem uma história, acho que é o Matthew McConaughey, que ele fala que o pai dele falou para ele alguma coisa assim, ou não, mas não importa, foca na lição. Que é, eu tive muitas crises em minha vida. A maior parte delas nunca ocorreu. Então, Sêneca também dizia, né, que a gente sofre mais na imaginação do que na realidade. Então, tentar tirar um pouco desse sofrimento da imaginação e colocar na realidade, sabe? Viver um pouco mais na realidade. É. Existe um caráter muito importante nas decisões que você toma. Isso aqui, por exemplo, é uma decisão. Gravar isso aqui é uma decisão. Não gravar isso aqui também é uma decisão. Tudo é uma questão de posicionamento. Não fazer também é um posicionamento. Então, as decisões que você toma são realmente as coisas que alteram o curso da sua história. E você não tomar decisões também é de uma decisão. Você decidiu não fazer nada. E aí você vai ter que arcar com as consequências de continuar no mesmo curso da sua história, não mudar o curso da sua história. Então, isso aqui é um processo de autoconhecimento, isso aqui é um processo de autodesenvolvimento, isso é um processo de mim, ou eu, me apresentando para o mundo de alguma maneira e construindo minha própria história. Eu acho que é muito interessante isso, né? Eu acho que talvez se todos fizessem isso, a humanidade ia caminhar para um propósito maior, assim, talvez para um nível de evolução mais interessante. É aquilo, né? O individualismo, etc., trabalha sobre a premissa de que eu devo me cuidar e não ferir os seus direitos, e você se cuida aí, não fere os meus direitos, e aí a humanidade vai caminhar junta e bem dentro disso, né? Eu acho que precisa de uma evolução muito maior para isso. É um nível de idealismo muito grande, achar que todo mundo vai se cuidar perfeitamente, né? Acho que é por isso que existe o Estado, existem proibições e formas de prevenção de, sei lá, tabagismo, etc., alcoolismo. Mas enfim, não sei nem como é que eu entrei nisso, né?
Eu tenho TDAH, talvez vocês já tenham percebido, porque eu divago muito, eu vou para outros assuntos completamente aleatórios, que não tem nada a ver às vezes com o que eu comecei falando, mas esse raciocínio disperso, na verdade, que me faz conectar algumas ideias que não são tão comuns às vezes, que talvez seja responsável até pela minha criatividade e espontaneidade, né? De conseguir realmente criar as coisas rapidamente e ter esse jogo de cintura na comunicação nesse sentido, porque realmente até esse momento eu não faço a menor ideia do que eu tô falando e eu já tô aqui. E é isso, é um exercício, né? É um exercício também de jogo de cintura, de improvisação. E para ter improvisação, de certa forma, você precisa ter repertório, né? As pessoas acham que improvisar é tirar da bunda. Não, improvisar é você tirar do repertório que você tem. E quanto mais repertório você tiver, melhor você vai improvisar. Né? Melhor você vai ter esse jogo de cintura aí na vida e tal. Enfim, muito pouco da sua vida realmente é imposto para você, né? Então, tipo, pô, só os impostos, tem que pagar os impostos, senão você vai preso. Eu acho esquisito essa parada, mas eu não vou entrar nisso não. Paga impostos. Mas muitas das condições que são apresentadas para você são negociáveis, né? Isso é uma coisa que a maior parte das pessoas nem pensa. Tipo, caramba, esse aqui é o salário que eu vou receber nesse trabalho, isso aqui é uma situação irreversível. Uma parte das pessoas olha para as coisas como se fosse a vida tá jogando coisas em cima dela, e situações irreversíveis, né? Situações que não podem ser modificadas, não podem ser melhoradas, e na verdade a maior parte das coisas na sua vida podem ser negociadas. Você pode negociar as condições da sua vida. Então, isso é uma habilidade que eu demorei para aprender, mas que é muito maneira. Veio também com a habilidade em venda, né? A habilidade em venda te dá muito isso, mas entender que você pode negociar as condições da sua vida. Quando você entende isso, você entende que você é o agente do seu destino, você é o senhor do seu mar. Então, você decide as coisas que acontecem com você na sua vida, né? Claro que muitas coisas não estão sob seu controle, mas as que estão, talvez 80% das coisas não estejam no seu controle e 20% está. Só que esses 20% que está sob o seu controle, que você consegue agir, vai ser responsável pelos 80% de coisas que acontecem na sua vida. Essa é a proporção de Pareto, né? É 80-20. Então, mesmo com uma porcentagem muito pequena do que você pode fazer, aquilo vai ser responsável pelas coisas que acontecem com você. Então, vale a pena fazer. Não fazer é sempre uma opção ruim, né? Há um pouco tempo atrás eu fiz esse exercício mental, né? Que é, eu coloquei na minha cabeça que a ação é sempre melhor que a inação. Então, toda vez que surgisse alguma opção de eu fazer alguma coisa versus não fazer nada seria, sei lá, ficar em casa, normalmente o que eu faço, eu faria. Então, sei lá, eu tiro foto, né? Não profissionalmente, eu sempre tirei foto de maneira madura, porque eu gosto mesmo. E surgiu a possibilidade de eu fotografar um casamento. Mano, eu tava extremamente despreparado. Não tinha outro fotógrafo pra fotografar, eu era a única pessoa ali disponível. Eu não tava sendo preparado para aquilo, mas eu falei, quer saber? A ação é melhor que a inação. E vambora. E eu fui, e foi do caralho. Foi do caralho, foi maneiríssimo, entendeu? Foi estressante pra caralho, foi, mas eu me diverti muito. Então foi uma lição que eu tirei daquilo. Tipo, caralho, foi muito divertido. Eu ganhei um dinheiro também pra fazer aquilo. Se não fosse por mim, não teria fotógrafo nenhum num casamento, foi um casamento de última hora. E depois ainda isso implicou numa série de outros acontecimentos que me fizeram muito feliz, eu achei muito foda. Porque eu estava no local específico daquele casamento, eu descobri que uma pessoa que eu gostava muito estava tocando ali perto, num quiosque e tal, e eu fui lá, eu achei muito maneiro aquele rolê. Enfim, várias coisas assim, né? Então, essa máxima ficou comigo, tipo, a ação é sempre melhor que a inação. E eu sempre tento fazer alguma coisa perante o não fazer nada. Então, pra mim, é sempre positivo você fazer alguma coisa, em vez de você ficar sem fazer nada, porque acho que o Jordan Peterson também fala sobre isso, né? Que não importa o caminho que você escolher, escolhe um, e aí você vai se orientando ao longo do caminho. É melhor do que você ficar aqui se preparando para tomar a decisão perfeita e ir no caminho perfeito. Cara, não, escolhe um, cara. Se você não gostar, você escolhe outro, e aí você vai se orientando ao longo do caminho que você já percorreu, já escolheu, sabe? Faz muito mais sentido isso. O que faz mais sentido? Você ficar em casa pensando, que faculdade será que eu quero fazer? Meu Deus, que faculdade será que eu quero fazer? Caramba, será que eu sou mais humanas, mais biológica? Ou você fala, não, vou escolher essa porra dessa faculdade aqui, eu vou lá. Entrei lá, não gostei. Eu acho que eu sou mais orientado para essa área aqui. Entrei, não gostei. E aí no final você se acha, porque a maior parte das pessoas realmente fez isso na vida. Não tem nada de errado. Não tem nada de errado. Às vezes você perder 3 anos, você perder 3 anos num curso errado, ou em 2 cursos errados, ou em 3 cursos errados, vai te poupar uma vida inteira de insatisfação.
talvez esses 3 anos, se você não tivesse feito 3 cursos diferentes, você nem saberia como é o ambiente de faculdade, o que você realmente gostaria de cursar. E eu tô aplicando isso aqui com uma coisa bem prática da vida do jovem, né? Que é o que eu vou fazer de faculdade. Eu nem acho que seja necessário hoje em dia faculdade para você prosperar e ter algum tipo de futuro aí, se você considera futuro, sucesso, algo financeiro. Mas eu acho que ainda é interessante para muitos pela área do conhecimento. Então, eu faço psicologia, por exemplo, eu acho do caralho fazer psicologia, eu quero ser psicólogo, né, formado e tal, eu acho foda. Até porque é uma área de conhecimento, é uma alcunha, é um diploma que você precisa para atuar na profissão, enquanto se for assim, vai ser necessário, entendeu? Tal como médico, você não pode ser médico sem um diploma de medicina, eu acho que é super justo. Você não pode ter esse controle total sobre a vida das pessoas se você não tiver passado por um árduo processo de seleção e capacitação. Então, mais do que justo, né? Eu acho, em alguns momentos. Mas é isso. A lição desse aqui é haja. A ação é melhor do que a inação. É melhor você fazer alguma coisa do que não fazer nada. Então, faça, sabe? Pelo menor que seja, mínima coisa que seja. Como você faz uma coisa na sua vida, como você faz tudo na sua vida. Então, comece pela menor ação possível que você pode tomar. E essa ação pode levar você às ações que você nem imagina. Porque é você entrar nesse impulso, sabe? Sair da inércia e entrar no fazer. Porque a inércia funciona por dois lados, né? Quem tá parado tende a permanecer parado, quem tá em movimento tende a permanecer em movimento. Então, tenda a permanecer em movimento. Saia da inércia e use esse impulso que você tem ao se movimentar para fazer as coisas da sua vida. E pensa quem você gostaria de ser, quem você poderia ser. O Jordan Peterson fala isso. Pensa em quem você gostaria de ser, imagina esse cara e mire nisso como se fosse o seu único objetivo. E vai em direção a isso. Pensa quem você gostaria de ser, quem você poderia ser, mira nisso e vai em direção a isso como se não tivesse amanhã. E é isso. Esse é o fim desse vídeo aqui. Valeu.